Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Professor Muniz por cá. Vamos aqui a mais uma aula de conhecimentos para a gente poder aqui fazer as nossas questões, tá? São questões importantíssimas, onde nós iremos tratar aqui, pessoal. Deixa eu só aqui ajeitar rapidinho, tá? Antes da gente iniciar, vou colocar aqui, acho que agora tá ok. Aqui. Pronto. Tá todo mundo conseguindo ouvir? Tá saindo a minha imagem direitinha? Pronto. Show de bola. Então, aula ao vivo. Segundou com o nosso português do zero. Hoje nós iremos assistir e resolver questões e aprender aula sobre compreensão e interpretação de textos, gêneros textuais, coesão e coerência e significação de palavras, tá? Então, professor Muniz, desejo uma ótima aula a todos. Curte aqui, compartilha, manda essa aula para o seu amigo, que eu tenho certeza que ele vai gostar, ele vai aprender. Hoje nós iremos fazer uma passagem muito básica para a gente treinar esses pontos aqui que eu falei para vocês, que são pontos importantíssimos. Ó. O gênero textual, né, a tipologia textual, vou até colocar aqui, tá? Mas tipologia textual, certo? Mais a tipologia textual que a gente vai trabalhar hoje, que é um tema muito importante que sempre cai em prova. Se você for olhar as estatísticas das questões, você vai ver que tem lá compreensão e interpretação de texto, tipologia textual, gênero textual, coesão e coerência e significação de palavras. Sempre tem uma questãozinha dessa na prova. Então é isso que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje. Então, desejo uma ótima aula a todos e vamos aqui para o que interessa. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. Vamos lá. Ontem, enquanto caminhava pela praça, vi algo inesperado. Um filhote de cachorro corria assustado pela rua, sem pensar duas vezes. Fui ajudá-lo. Após acalmá-lo, encontrei seu dono aflito procurando-o. Finalmente, tudo terminou bem e senti grande alegria. Pessoal, o que a gente pode observar nesse texto? O que a gente pode observar nesse texto é que ele tem um enredo. Ele tem um clímax, ele tem uma narrativa, ele tem tempo onde vai se passando a história. Então, quando a gente pega um texto que tem esse enredo, tem o tempo, tem personagem, ele vai narrando, a gente está trabalhando a tipologia textual narrativa. Então, essa questão está errada, porque, na verdade, esse tipo aqui, ó, é uma tipologia narrativa. E vocês vão pegar textos gigantes, mas se a gente entender bem aqui a ideia, essa ideia da questão da tipologia, saber identificar, ó, aqui tem os personagens. Ele começou aqui narrando, tem os espaços de tempo, ó. Aqui ele coloca, corria assustado pela rua. Após acalmá-lo, encontrei seu dono. Então tem toda uma historinha, né? Tem o tempo, tem personagens, tem um clímax. Então, é um texto narrativo. Lógico que existem situações e questões de concurso em que as respostas vão ser o quê? Ó? O texto ele é predominantemente ativo, que não é o caso, aqui é narrativo, com trechos descritivos. Como assim? Existem textos, que eu já resolvi bastante questões disso daqui, pessoal, em que a narração ela é gigante, ela tem ali 3, 4 parágrafos, então vai ter determinados parágrafos dentro da narração em que o texto em si, predominantemente, ele vai ser todo narrativo, mas alguns parágrafos ele vai ter trechos descritivos. O que seriam trechos descritivos? Descritivos tem muitos adjetivos, onde esses adjetivos eles vão estar qualificando, dando uma característica ali a um substantivo, certo? Então, nesse caso,
você vai ver que ele vai descrever bem uma casa, pode ser uma pessoa, um personagem, descrever bem um cenário. Então, eu tenho um trecho narrativo com predominância narrativa com trechos ali descritivos. Você pode pegar questões também dessa forma, mas nesse caso aqui, o texto aqui ele é narrativo. Tranquilo? Então, item errado. Continuando. A casa era antiga, com paredes desgastadas e telhas quebradas. Ao redor, havia flores coloridas e árvores frutíferas. Um perfume agradável invadia o ambiente, acompanhado pelo canto dos pássaros. A brisa suave criava uma sensação acolhedora. Era um lugar encantador e nostálgico. Pessoal, o que é que vocês podem observar disso daqui? Vamos supor que você continua estudando o texto. E aí tem um parágrafo que ele começa a descrever a casa. Então, esse trecho aqui ele vai ser o quê? Descritivo. Então, nesse caso, essa tipologia aqui, ó, textual, ela não é narrativa. Se o texto for só isso daqui, ela é descritiva. Texto descritivo. Professor, se o texto começou com um parágrafo iniciando os personagens, o tempo, contando a história, e lá em um dos parágrafos tem um trechozinho ali, ele descrevendo um determinado, uma casa, um personagem, enfim. Aí eu vou ter um texto com predominância narrativa, com trechos descritivos. Tranquilo? Se o texto for só isso daqui, ele está descrevendo bem a casa. Ele colocou vários adjetivos descrevendo a casa. Então, aqui a tipologia é uma tipologia descritiva e não uma narrativa. Então, item errado. Vamos lá. O uso das redes sociais deve ser controlado por adolescentes. Isso ocorre porque o excesso pode causar ansiedade e dependência. Além disso, muitos jovens perdem horas produtivas por distração constante. Portanto, é importante que pais orientem e limitem o tempo gasto nessas plataformas. Assim, será possível aproveitar os benefícios sem prejuízos à saúde. O que significa isso daí, Vinícius? Cara, aqui ele colocou opiniões dele, tá? Como assim? Quando ele fala que o uso das redes sociais, né, que deve ser controlado ali por adolescentes, e isso vai ocorrer por quê? Porque o excesso ele pode causar uma ansiedade, uma dependência. Muitos jovens perdem horas produtivas por distração constante. E aí, quando ele diz, portanto, é importante que os pais orientem. Então, ele está colocando opiniões, teses próprias dele. Então, existe a tipologia dissertativa. E essa tipologia dissertativa, ela se divide em expositiva e a argumentativa. Beleza, professor, tranquilo. A expositiva é um texto que ele apresenta informações, ele não apresenta tese nem argumento de ninguém e nem vai tentar te convencer algo. Já a argumentativa é o contrário, ela apresenta uma tese, um argumento, um texto onde o autor quer te convencer. Então, nesse caso, aqui, ó, nesse texto aqui, ele coloca trechos, né, por isso, principalmente quando tem trechos explicativos, com certeza aqui a gente vai ter um texto dissertativo argumentativo, né, onde ele coloca opiniões, teses sobre um determinado assunto. Então, aqui não é um texto expositivo, aqui é um texto argumentativo. Tranquilo? Então, a terceira questão é errada. Vamos aqui na próxima. Deixa eu baixar aqui, pessoal. A fotossíntese é um processo pelo qual as plantas produzem seu alimento. Nesse fenômeno, elas utilizam luz solar, gás carbônico e água. Com isso, geram glicose e liberam oxigênio na atmosfera. Esse processo ele é fundamental para a manutenção da vida no planeta. Assim, todos os organismos se beneficiam direta ou indiretamente. Pessoal, vamos lá. Em algum momento, o autor, quando ele escreveu isso, ele está querendo te convencer de alguma coisa? Não. Ele está colocando informações que são informações já concretas dentro da nossa realidade. Então, ele está dissertando, tá, mas ele não está tentando te convencer. Então, aqui nesse caso, é somente uma exposição de ideias. Então, aqui,
é um texto dissertativo expositivo e não argumentativo. Expositivo. Então já marca aí esse item como errado. Então, olha aí, ó, a gente viu quais tipologias: a narrativa. Falei do texto predominante narrativo com trechos descritivos, é importante. Falei do texto descritivo, os tipos de texto que nós temos: dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. Tá bom? Item errado, questão que realmente não traz tese, não traz nenhum argumento, simplesmente ele coloca aquela informação ali. Tá bom? 5. O texto acima possui tipologia textual dissertativa argumentativa. Vamos ver. Para preparar um café, siga estas etapas. Primeiro, aqueça a água até ferver. Até quase ferver. Em seguida, adicione 2 colheres de café em pó no filtro. Despeje lentamente a água quente sobre o pó. Aguarde alguns minutos para filtrar. Finalmente, sirva e aproveite o seu café. Pessoal, será que isso aqui é um texto narrativo? Não, ele está ensinando como fazer. É um texto, na verdade, eu costumo dizer que ele é um texto instrutivo, que está dando uma instrução. Primeiro aqueça a água, depois adicione 2 colheres. Que tipo de tipologia, que tipo de texto é esse de tipologia que a gente tem aqui nesse texto? Será que é uma tipologia dissertativa argumentativa? Não. Quando a gente tem esse tipo de texto, uma bula do remédio, por exemplo, uma receita de bolo, nós temos um texto injuntivo, tá? Então a tipologia aqui ela é o quê? Texto injuntivo. Anote aí, tá? Injuntivo. Então item tá errado. Então questão muito simples. Revisamos todas as tipologias, temos texto narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo, né? Então a gente fez toda essa revisão com questões, tá certo? Eu considero que esse é o tipo de aprendizado que nós temos que ter, teoria e questão alinhado. Eu considero que isso aqui é uma teoria, só que quando você trabalha essa teoria mostrando ali na prática, como se fossem questões, é muito melhor o aprendizado, né? Você vai explicando da forma como deve ser explicado. O aluno ele vai pegar aquela informação mais rápido. Eu costumo dizer, olha, imagine você ter um mecânico que pega um papel, ele vai lá e lê na sala de aula. O cara é muito bom. Ele decorou as palavras, sabe todo o nome das peças. E às vezes eu tenho um cara aqui que desde a infância, ele passou a infância toda vendo o pai dele mexer nas peças e ele sempre teve na oficina mexendo nas peças junto com o pai. Esse cara aqui, ele tem mais experiência, ele vai acertar, ele vai corrigir o problema às vezes melhor que esse cara que só estudou a teoria aqui, ó, né? Por quê? Porque, na verdade, o cara vivenciou na prática. Às vezes ele não sabe nem o nome da peça, mas ele sabe resolver. Então, a mesma coisa, se a gente treinar questões aqui na prática, ver como é que é esse entendimento, a gente vai aprender muito melhor. Tranquilo? Bora para a próxima questão. Agora a gente vai entrar em questões de um tema que cai bastante, que vai cair bastante na sua prova, que é o quê? A parte de coesão referencial, coesão sequencial. O que é isso? A coesão, ela serve para quê, professor? Para você dar sequência nas ideias do texto e alinhar as ideias do texto, um período com outro período. Então, a gente vai ter a coesão referencial. Ó, quando a gente trabalha com coesão referencial, que é o que mais cai na prova, coesão referencial, pessoal, ela vai ser utilizada, a gente vai utilizar bastante pronomes, né, para a gente retomar trechos já mencionados anteriormente. Para o quê? Evitar repetição. Evitar repetição. Termos anafóricos. Termos anafóricos. Certo? Coesão referencial. Pronomes, evitar repetição, termos anafóricos. Vamos ver aqui na prática. Maria comprou um livro interessante sobre biologia. Ela
pretende lê-lo. Ela quem? Maria. Então, por que ele utilizou um pronome pessoal do caso reto? Para evitar colocar Maria de novo aqui. Então, ela é um pronome que está retomando Maria. Ela pretende lê-lo. Quem lê algo. Isso aqui é o que, Muniz? É um verbo transitivo direto. E a gente vai ter que ter o objeto direto, que no caso é o livro, né? Só que, na verdade, o objeto direto aqui é o ló. E esse ló retoma quem? Um livro. Ele retoma um livro. Olha que questão interessante que a gente pode abordar esses temas. Ó. Eu coloquei um pronome pessoal por causa do pronome pessoal, retomando Maria, e um pronome oblíquo aqui, ló, porque a gente emprega ló, lá, lós e las, quando os verbos terminam em R, S, Z. No caso aqui, o verbo ler. Então, quando ele diz ela pretende lê-lo quem? O ló retoma um livro. É um termo anafórico. Todo termo, pronome que retoma esse termo anterior, para evitar a gente repetir, ele é um termo anafórico. Tranquilo? Então, está retomando um livro. Ó, aqui. Retomou um livro e ela retomou Maria. Ele custou caro. Ele quem? Quem custou caro? O livro. Está retomando também um livro. Mas valerá a pena. Ou seja, olha aí, ele colocou a conjunção adversativa, uma oração coordenada sindética adversativa. Aí, professor, essa conjunção adversativa, ela faz parte da... Ela está retomando alguém, é? Não, ela não retoma alguém, não. Na verdade, ela liga uma oração com a outra. Ela dá sequência nas ideias. Então, quando a gente trabalha com as conjunções, qual a função das conjunções? Ela faz parte da coesão referencial ou sequencial? As conjunções, elas fazem parte da coesão sequencial. Sequencial. Porque aí você vai colocar uma conjunção para ligar uma oração com a outra. E a ideia dela é dar sequência nas ideias. Então, por isso que a gente diz que as conjunções fazem parte da coesão sequencial. Tá bom? Mas valerá a pena. Com certeza, isso, pronome demonstrativo, isso retoma quem? Maria comprou um livro interessante sobre biologia. Ela pretende lê-lo ainda hoje. Ele custou caro, mas vale a pena. Com certeza, isso... O que seria o isso? Isso vai ampliar os conhecimentos dela. O isso vai retomando a questão, a ideia da leitura do livro. Então, ele está retomando a ideia. Então, a gente vai ter, às vezes, pronome demonstrativo retomando não uma palavra, um substantivo, mas ele retoma uma ideia. Que, no caso aqui, quando ele fala que isso vai ampliar os conhecimentos, ele está dizendo que o fato da leitura daquele livro vai ampliar os conhecimentos dela. Então, a gente utiliza esses pronomes para evitar a repetição. Então, vamos lá. O termo isso retoma a ideia de comprar um livro. Não, não é a ideia de comprar. O isso, ele retoma a ideia de ler aquele livro. Né? A ideia de ler o livro. E não a ideia de comprar. Pessoal, deu para entender? Então, nessa questão, a gente meio que deu uma revisada bacana nesses termos. E aí, a partir dessa questão, você vai conseguir resolver questões de qualquer concurso. Pelo menos você aqui tem a ideia de como resolver a questão. Ah, essa questão aqui é para retomar um termo que foi mencionado anteriormente no texto. Então, por isso que é importante a gente resolver essas questões para que a gente possa fortalecer mais ainda os nossos estudos no português. Vamos lá, próxima. Vamos aqui a algumas questões de interpretação de texto. Vamos lá? Júlia decidiu passar suas férias em um lugar tranquilo, longe das tecnologias, durante os primeiros dias. Sentiu-se muito ansiosa e deslocada. Porém, aos poucos, começou a perceber o som dos pássaros, a beleza das árvores e a calma do rio próximo à casa. Ao retornar, percebeu que algo havia mudado em sua maneira de enxergar a vida. O texto sugere que a ausência da tecnologia ajudou Júlia a prestar mais atenção ao ambiente, indicando que a tecnologia pode sim interferir em nossa percepção e conexão com o mundo. Correto, pessoal? Tá? Então, quando ele fala que Júlia passou férias num lugar tranquilo, longe das tecnologias, durante os primeiros dias ela ficou ali ansiosa, normal, porém aos poucos ela começou a perceber o som dos pássaros, a beleza das árvores, né, a calma do rio,
E quando ela retornou, ela percebeu que algo havia mudado na sua maneira de enxergar a vida. Então, realmente, esse item está correto. O texto ele sugere que a ausência de tecnologia ajudou a prestar mais atenção ao ambiente, indicando que a tecnologia ela pode se interferir em nossa percepção e conexão com o mundo. Marcos, um jovem músico nunca acreditou muito em seu talento. Certo dia, participou de um festival apenas por insistência dos amigos. Ao final da apresentação, recebeu muitos aplausos e elogios do público. Ainda assim, ele continuou duvidando de si mesmo, mas entendeu que precisava se arriscar um pouco mais. Vamos aqui na questão. Vamos lá. O texto sugere que o reconhecimento externo nem sempre é suficiente para construir a autoconfidade. Pessoal, vamos lá. Certo ou errado? Ele diz que o reconhecimento externo nem sempre é suficiente. Está correto. Se a gente observar, ele fala que no final da apresentação ele recebeu muitos aplausos e tal, mas mesmo assim ele continuou duvidando de si. Mas ele entendeu que precisava se arriscar mais. Então, item correto. Realmente, o texto sugere que o reconhecimento externo ele nem sempre é suficiente para construir essa autoconfidade. Essa autoconfiança, né? Próxima. Podemos afirmar que sua inseguridade era pessoal, dependendo diretamente do reconhecimento externo. Está errado. Dependendo diretamente do reconhecimento externo, ele diz que podemos afirmar que sua inseguridade era pessoal. Beleza. Ela era pessoal. Na verdade, ela não dependia diretamente do reconhecimento externo. Porque ele fala que, mesmo ao final da apresentação, ele recebeu aplauso e tal, mas mesmo assim ele continuou duvidando dele. Então, que a gente pode dizer que não dependia diretamente do reconhecimento externo, mas tem algo nele, pessoal, né? A inseguridade era pessoal. Então, item errado. Continuando. Ricardo estava ansioso pela chegada das férias. Durante semanas planejou cada detalhe da viagem. Na noite anterior, quase não conseguiu dormir. Finalmente, ao amanhecer, pegou suas malas e partiu alegremente para a praia, sentindo-se aliviado e feliz. Se a palavra destacado, ansioso, fosse substituída por apreensivo, o texto teria o mesmo sentido. Será que se eu trocar ansioso aqui e colocar a palavra apreensivo, será que manteria o mesmo sentido, pessoal? Ricardo estava apreensivo pela chegada das férias. Pessoal, ansioso é uma expectativa positiva, né? Expectativa positiva. Já apreensivo, eu posso dizer que é uma preocupação ou medo, como se fosse um medo, uma preocupação, né? E aí, isso? Posso trocar? Não, porque poderia causar sentidos, né? Poderia trocar o sentido, deixar o sentido diferente. Então, quando se eu trocar ansioso pela chegada das férias, no sentido de uma expectativa positiva. Se eu colocar apreensivo, é algo mais relacionado a medo, a uma preocupação. Então, acho que poderia mudar o sentido. Então, item errado. Então, o texto teria o mesmo sentido? Não, não teria. Tá bom? Próximo. Mesma coisa. Amanda se sentia muito animada. Se a palavra destacada, muito animada com o novo emprego. Se a palavra destacada, animada, fosse substituída por eufórica, o texto teria o mesmo sentido, será? Animada é uma alegria equilibrada, né? Costumo dizer que isso aqui é uma alegria equilibrada. Eufórica, pessoal, eufórica seria uma empolgação excessiva, né? Empolgação excessiva. É uma empolgação excessiva, é um exagero. Então, se eu disser, Amanda se sentia muito eufórica, é um exagero com o novo emprego, eu acho que não caberia nesse contexto, nesse sentido. Então, acho que eu não poderia trocar animada por eufórica.
certo? Porque dependendo do contexto do que ele é empregado. Então, quando ele diz Amanda se sente muito animada com o novo emprego, é uma alegria equilibrada. Mas se você botar eufórica, é uma empolgação muito excessiva, pode configurar algo exagerado. Então, se fosse, dependendo do contexto, algo mais exagerado, ele passasse essa ideia, a gente poderia fazer essa troca. Mas aqui parece algo mais, uma espécie de uma alegria equilibrada. Tranquilo? Então, acho que o texto não teria o mesmo sentido. Tá bom? Principalmente nessa troca das palavras. Se a gente fizesse essa troca, eu acho que poderia deixar um texto um pouco mais voltado para algo mais empolgado, excessivo, e eu acho que não é isso. Aqui ele passa mais algo mais equilibrado. Ó. Tá bom? Ó, porque ela diz, ó, todos os dias acordava cedo, ia para a empresa com entusiasmo, gostava do ambiente das pessoas. Então é algo mais equilibrado. Então o item errado, tá bom? Agora vamos resolver algumas questões aqui de concurso para mostrar para vocês que esses assuntos que a gente trabalha hoje caem em concurso, tá? Olha aqui. Essa questão para caiu na UES, Banca Funesse, tá? Ele colocou o seguinte, ó. Desde então, o número de seguidores não parou de subir. Até fiquei surpresa com toda essa visibilidade. Comecei a receber mensagens, elogios, convites de parcerias e até mesmo agradecimentos. Isso é muito bom, porque eu consigo perceber que com apenas uma postagem faço a diferença na vida de alguém. Isso é muito bom, porque consigo perceber que esse termo, pessoal, isso, como a gente já trabalhou numa questão anterior, ele retoma o quê? O que aqui, ó? Ele disse que o número de seguidores não parou de subir, ficou surpresa, começou a receber mensagens de elogios, agradecimentos, e isso é muito bom, ou seja, receber esses elogios, né? Esses convites e esses agradecimentos. Então, ele está retomando uma ideia anteriormente falada, o termo anafórico. Então, o isso, que é um pronome demonstrativo, ele foi usado, ele se refere para marcar algo que já foi o quê? Mencionado. Ou seja, a ideia do termo anafórico, né? Então, é uma questão muito simples, mas foi cobrada. Tá bom? Então, para mostrar para vocês a ideia que é cobrado esse assunto na prova. Tá vendo? Ó? Próximo. Uma outra questão. Com licença poética. Quando nasci um anjo esbelto desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar a bandeira, cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda é vergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo. Cumpro, assina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura, minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher desdobrável, eu sou. Vamos lá. O que ele quer? O texto marca-se como gênero poema com versos livres, sem a necessidade de rimas. Para a composição desse texto, a autora selecionou predominantemente qual tipologia textual? Será que é argumentativa? Não, argumentativa a gente já descarta. Não é um texto com teses. Será que é expositivo? Também não. Vê aqui outra. Será que falta o AD? Acho que falta a letra D, mas vamos lá. Descritivo, porque contemplou uma estrutura mais simples, com verbo estático no presente, atuando como um complemento. Não, pessoal, acho que aqui não tem descritivo. Vamos voltar aqui, ó. Quando nasci, parará, aceito o sub... Aí ele botou. O que sinto, escrevo, compro, assino, inauguro linhagens. Observe que tem uma sequência de tempos, né? De ações. Fundo reinos. Então, eu acho que tem uma predominância, ó. Minha tristeza não tem pedigree. Esses trechinhos aqui que ele falou, ó. Quando nasci, um anjo esbelto, parará, desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar a bandeira. Também que ele começa, ó, cumpro, assina, inauguro linhagens, fundo reinos. Isso aqui é como se ela estivesse narrando uma história, né? Então aqui, ó,
você pode observar que esse texto ele é narrativo, porque ele apresentou ações que sinalizaram mudanças de estado, geralmente no passado ou que partem do passado, com circunstâncias de tempo e de lugar. É como eu falei para vocês, né? Então vai cair bastante questões disso, ó. Tranquilo? E o texto ele tem essa predominância narrativa. Tranquilo, pessoal? Então, a nossa aula de hoje, mostrei para vocês que a banca cobrou esses dois tópicos, ó, uma questão de tipologia, uma questão ali de coesão referencial. E agora é estudar, é fazer um simulado para vocês, que eu vou deixar preparado na plataforma, tá certo? De forma que vocês resolvam questões desses assuntos para você melhorar, para você revisar e fixar mais ainda, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.